Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos traz conforto em meio às provações, esperança diante do mal e alegria em nossas dores mais profundas. Como que Deus pode realmente usar todas as coisas para o nosso bem? Vamos conversar sobre isso hoje? Oi, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo de volta no meu canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeos aqui 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas, e meu objetivo aqui com os meus vídeos é ajudar você a ter uma vida com Deus, é ajudar você a crescer em oração. Então, se esse conteúdo te interessa, se inscreva aqui no meu canal. Deixa o seu like agora no começo do vídeo, que é muito importante para mim. Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, um aleluia, amém, um emoji, qualquer coisa irá me ajudar bastante. Porque assim o YouTube ele entende, né? Ele compreende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas e também continua entregando para você. Então eu continuo aparecendo ali na sua tela ali principal. Deus, em sua sabedoria, ele não apenas supera o mal, ele transforma o mal para cumprir os seus propósitos e também para revelar a sua glória. Isso nos ensina que mesmo em situações difíceis e diante do mal que o mundo se encontra, Deus continua no controle de tudo, orquestrando tudo para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Ele pode usar até as situações mais desafiadoras para manifestar a sua graça e o seu plano eterno. Hoje vamos descobrir como Deus usa até os momentos mais sombrios da nossa vida para o nosso bem. Eu quero compartilhar uma história poderosa que vai transformar as suas perspectivas sobre desafios. A história de José. Alguém que literalmente saiu do fundo do poço e virou governador do Egito. Tudo de ruim que aconteceu com ele foi transformado para o bem. José era filho favorito de Jacó e ele sabia muito bem disso. Ele era o queridinho do papai. Pretensioso e mimado, ele contou aos seus 10 irmãos o sonho que ele havia tido. O sonho de que todos eles se curvavam para José. Os irmãos que já não gostavam dele começaram a gostar ainda menos dele. E aqui aconteceu a primeira queda de José. Ele foi jogado dentro de um poço. E ele estava desesperado, porque em outra passagem, eu vou deixar aqui, que ele grita, que ele suplica para os irmãos, né, tirarem ele dali. Mas daí os irmãos falam assim: vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele dali e vamos vender. Então os irmãos tiram ele daquele poço. Então você imagina na cabeça dele: nossa, eles estão me tirando, graças a Deus estão me tirando desse poço. Mal sabia ele que era para ser vendido como escravo. Então aí foi a segunda queda de José. Ele foi vendido como escravo. Gente, ele era o queridinho do papai. Você imagina as regalias que ele tinha na casa dele. E de repente, ele perde tudo isso. Ele vira assim, um escravo. Ele vira assim, um nada. Talvez você se identifique com esse sentimento. De estar jogado no fundo do poço. De estar se sentindo um nada. E você se pergunta: meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que é que eu estou passando por isso? Como isso vai se transformar para o meu bem? Mas veja bem, às vezes Deus trabalha no silêncio. Ele estava usando aquele momento para levar José até o Egito, onde então os planos começariam a se desenrolar. Deus nunca perde o controle, nunca, mesmo quando a gente não entende absolutamente nada do que está acontecendo, quando a gente realmente não consegue ver luz nenhuma no fim do túnel. Deus está sempre trabalhando. Ei, ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando no silêncio. Confie, espere. José era um homem de caráter. Mesmo ele sendo o filhinho do papai, José era muito esforçado. Ele mostrou trabalho para o Potifar. E o Potifar gostou, né, de como ele trabalhava. Então ele começou a trabalhar dentro da casa de Potifar, era bem íntimo ali, né, da família. Então ele pode ter pensado: realmente a minha vida está começando a melhorar.
Mas então acontece a terceira queda de José. A esposa de Potifar tenta pegar ele ali e ele fala: não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso com meu senhor. E ela arma ali para ele e ele é mandado para prisão. E lá ele fica. E ele pode ter pensado: poxa Deus, olha só, eu fui íntegro com o Senhor, porque eu não traí o meu senhor, né, o Potifar, não caí nas garras da esposa dele. Eu venci a tentação de não me deitar com essa mulher. E é isso que eu ganho em troca? Ah, não, Senhor. Sério, o Senhor me abandonou, o Senhor não tá mais querendo saber de mim. Aquele sonho que você me deu de se curvar era tudo fantasia da minha cabeça, não era sonho nada, era tudo uma invenção. O Senhor realmente me abandonou. Realmente, a prisão parecia um atraso na vida de José. E na prisão, Deus estava preparando José. Deus estava ali, ó, lapidando José, lapidando o caráter de José. José não sabia, mas Deus, ele vê lá na frente. Deus, lembra, ele vê o todo. A gente vê só uma parte e a gente não entende. Mas naquele momento, ali naquela prisão, José estava sendo moldado, estava sendo transformado. Ele iria enfrentar algo grande. É claro que ele não sabia disso, mas Deus sabia. Deus estava transformando José em um grande líder. Ele precisava ser moldado para ele aguentar a pressão. Então ele precisava ter um caráter aprovado. E foi isso que ele foi fazer na prisão. E daí você sabe a história, né? Os dois prisioneiros tiveram sonhos. José interpretou esses sonhos e quando José acertou ali, né, a interpretação do sonho, ele falou: ei, lembre-se de mim, fale de mim para ele me tirar aqui dessa prisão, que eu não aguento mais ficar aqui nessa prisão. E daí o copeiro falou: não, pode deixar, só que o copeiro esqueceu. E aí veio a quarta queda de José. Como assim ele esqueceu? Meu Deus do céu, o Senhor me dá a revelação do sonho dele. Para quê? Para nada. Não é possível. Talvez você esteja enfrentando uma injustiça na sua vida. Deus está preparando você. O que pode ser um atraso na sua vida? Não. Deus está te lapidando. Ele está moldando o seu caráter. Agora você precisa refletir como que você está enfrentando essa situação. Você está se deixando ser moldado pelo Senhor ou a murmuração não sai dos seus lábios? Então, depois de anos de esquecimento, o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Ah, daí o copeiro lembrou: nossa, tem o José que está lá na prisão, ele interpretou o meu sonho e vamos lá, vamos chamar ele porque eu acho que ele pode te ajudar. Então começa a ascensão de José. Ele saiu do fundo do poço, foi vendido como escravo, foi jogado numa prisão, por lá ficou durante anos e agora ele passou de prisioneiro para governador. Como que isso aconteceu? Gente, Deus estava no controle de cada detalhe daquele plano. Ele estava trabalhando em silêncio, sim, e no tempo certo ele exaltou José. Ele realizou aquele sonho que José teve muitos anos atrás. Talvez José tinha até esquecido desse sonho, mas Deus, ele não esquece dos sonhos que ele nos dá. Olha só o que está escrito lá em Eclesiastes 3:11. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Ele reconheceu que cada queda que ele teve, cada sofrimento que ele teve, tinha um propósito maior, que era salvar vidas, restaurar relacionamentos e glorificar o nome do Senhor. Não importa o que você esteja passando, Deus pode usar o mal, todo o mal que acontece, que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida, para o bem. Olha só o caráter de José. Olha qual foi a atitude que ele teve. Lá em Gênesis 45, 5-11, fala assim, ó. 5-8, na verdade. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo e nem colheita.
Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Esse menino tinha uma maturidade, né? Ele sabia muito bem quem era Deus na vida dele. Nós temos isso aqui, nós sabemos o começo, o meio e o fim de todas as histórias e principalmente da história da humanidade. E nós não temos essa maturidade. Mesmo sabendo como devemos agir, mesmo sabendo como será o fim dessa história, nós não compreendemos isso, nós não temos essa maturidade. Os irmãos de José fizeram ele escravo através de atitudes malignas. E Deus fez de José um líder para salvar o seu povo da fome. Em Gênesis 50:20, ele fala assim, ó: é bem verdade que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Deus pega as piores histórias da humanidade, os atos mais pecaminosos, e ele usa isso para trazer salvação. A história de José é uma lição para nós que Deus está nos dando, que ele usa todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente precisa levar algumas coisas em considerações, tá? Primeira coisa, precisamos confiar em Deus. Mesmo em meio às maiores adversidades da nossa vida, nós precisamos confiar que o Senhor tem um plano, que o plano dele é bom. A segunda coisa que nós precisamos aprender com essa história de José, né, com a vida de José, é a fidelidade dele nos pequenos e nos grandes desafios. José, ele foi fiel em todas as situações que ele enfrentou. Na casa de Potifar, ele trabalhou com excelência e com honestidade. Quando ninguém estava vendo ele, ou quando ninguém conhecia ele ali, né? Ele estava sozinho, ele não tinha família. Ele agiu com honestidade. Na prisão, ele se destacou pela sua atitude e ele foi colocado em uma posição de liderança. Nós precisamos sempre agir com honestidade e com excelência. Outra coisa que precisamos aprender com essas atitudes de José é a integridade e a resistência ao pecado. José resistiu à tentação da esposa de Potifar. Mesmo quando a pressão estava grande demais, gente, ela pressionou muito José. Mas José, ele não cedeu a essa pressão. Mas ele falou assim, eu não posso fazer isso. Eu estarei magoando o meu Deus, né? Ninguém está vendo, mas o meu Deus está vendo. Outra coisa que precisamos aprender com José é a perseverança e a paciência. José esperou anos até ver a promessa que Deus havia feito para ele se cumprir em sua vida. E ele não se deixou consumir pela amargura, pela impaciência, pela murmuração, né, pelo desespero. Não. Ele nos ensina a confiar no tempo de Deus. Mesmo que demore, Deus sempre é perfeito. Ele sempre sabe qual é o momento certo para acontecer alguma coisa. Outra coisa que precisamos aprender com José é sobre o perdão e reconciliação. Quando José se tornou governador, ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, mas ele escolheu perdoá-los. Isso nos ensina a importância do perdão e da reconciliação, mesmo com aquelas pessoas que nos feriram, que nos jogaram no fundo do poço. Com essas pessoas, nós precisamos exercer o perdão e a reconciliação. Outra coisa que podemos aprender aqui com a história de José é que ele usou os seus dons e os talentos para glorificar o nome do Senhor. Ele usou os seus talentos, os seus dons de interpretar sonhos, de ser um bom administrador, sempre em prol, né, para ajudar as outras pessoas. Ele nos ensina que os nossos dons, os nossos talentos são dados por Deus, mas para ajudar outras pessoas, que através desse ato, né, a gente recebe o dom, a gente abençoa a vida das pessoas e isso glorifica o Senhor. Não parou por aí, ainda temos mais coisas para aprender com José. Ele nos ensina a termos uma visão para algo maior. José, ele entendeu que tudo o que aconteceu com ele
tinha um propósito maior, era para um bem maior. Como a gente leu ali, né? Ele fala para os irmãos: vocês agiram com maldade para mim, mas Deus tinha um propósito maior para tudo isso. José é um exemplo a ser seguido em todas as fases da nossa vida. Nós precisamos agir como ele agiu quando estamos lá no fundo do poço, esquecido. E também ter as mesmas atitudes que ele teve quando ele estava lá, no alto da montanha, né? Quando ele era o governador de todo o Egito. Ele era um homem de caráter, de princípios. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser pessoas de caráter, de princípios. Nós precisamos mostrar quem realmente somos, que somos filhos de Deus. O que tudo isso significa para nós? Primeiro, confie em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo parece assim, não tem mais solução. Confie em Deus. Segundo, lembre-se que Ele está moldando o seu caráter. Ele está te lapidando para algo maior. Você precisa passar por esse processo para então viver o que vem a seguir. Terceiro, nunca, jamais duvide que Deus é capaz de transformar todo o mal em bênção. Talvez você esteja agora no fundo do poço. Deus está te preparando para o palácio. Não subestime o que o Senhor pode e vai fazer na sua vida. A W. Tozer tem uma frase simplesmente assim: perfeita. Ele fala o seguinte: quando eu entendo que tudo que está acontecendo comigo é para me tornar mais semelhante a Cristo, isso resolve grande parte de toda a minha ansiedade. Tudo que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo com você, é para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Nada será excluído. Alegria e dor. Paz, turbulência. Plenitude e vazio. Pessoas que me amam e cuidam de mim, e pessoas que me odeiam e querem o meu mal. Outra coisa que precisamos ter em mente é que a bondade de Deus, ela nos persegue. Não importa qual vale escuro você se encontra neste momento, a bondade de Deus, ela está te seguindo. Imagina por um momento, gente, fecha os olhos. Tem essa imagem em sua mente, você caminhando ali no fundo do poço e a bondade de Deus atrás de você te seguindo. Você vai para lá, a bondade vai. Você vai para cá, a bondade vai. Gente, a bondade de Deus nos seguirá. A bondade de Deus está me seguindo agora mesmo. E a bondade de Deus está seguindo você agora mesmo. Quando você segue Jesus, coisas boas seguem atrás de você. Você já se perguntou o que o futuro te reserva? Como será o próximo ano, aproveitando que a gente está aqui no final do ano? Você já se perguntou o que Deus planejou para você? A Bíblia diz que os planos do Senhor para cada um de nós é sempre planos de bem, plano de prosperar a nossa vida e não de nos causar danos. Planos de proteção, de um futuro melhor e de esperança. Nós passaremos pelo fundo do poço, passaremos por injustiças nessa vida, mas isso não muda o fato de que os planos de Deus sempre são bons. Se você se encontra hoje no fundo do poço ou no vale da sombra da morte, lembre-se que Deus está te moldando, que Ele está te lapidando para algo maior. Eu te convido a refletir sobre isso hoje. Tire um tempinho do seu dia e se concentre nessa palavra. Se concentre nisso que você acabou de ouvir. Perceba que Deus está te moldando, que você está passando pelo vale, sim, mas é para ser moldado, para o seu caráter ser aprovado, para você ser semelhante a Cristo. E escute, você precisa fazer a sua parte. Não murmure, não reclame, não culpe a Deus, não culpe terceiros, não culpe ninguém. Faça a sua parte, haja como José agiu. Lembra que a gente viu o que acontece com quem murmura? Quem murmura, quem reclama, quem não vê coisa boa em nada, em nenhuma situação, não vai entrar na terra prometida, né? Não vai viver as bênçãos de Deus. Então, tire a murmuração da sua boca. Pare de reclamar. E comece a pensar em coisas boas, que tudo que está acontecendo será revertido para o bem. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe essa mensagem incrível com as pessoas ao seu redor.
Mande nos grupos de família, de amigos, de condomínio, de bairro, qualquer coisa. Espalhe a palavra de Deus, seja você também um semeador da palavra. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like para mim. Se você ainda não comentou, por favor, deixa um comentário para mim. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!